Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Bíblico Orvalho. E é com muita alegria que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de panorama bíblico do Novo Testamento. Na nossa última aula, nós finalizamos as cartas do apóstolo Paulo, trazendo ali as diretivas tão importantes naquele momento e muito viva para nós nos dias de hoje. E hoje nós estamos dando continuidade, nós entramos na carta aos Hebreus, Davi. Fala um pouquinho aí para a gente sobre essa carta, sobre a importância dessa carta, para a gente poder tá avançando e aprofundando um pouco mais. Muito bom, Júnior. E aí, meus amigos, todos bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui agora ao nosso estudo, né? Nosso panorama. E a gente vai entrar nas cartas gerais agora, também conhecido como Isso. cartas católicas. E No, por ca- que católicas? no católico no sentido de ser universal, né? Isso. Ter essa ideia de abranger um maior número de pessoas. Você vai ver, exceto ali João, segunda carta de João, que é direcionado a umas pessoas, mas esse grupo de cartas, eles não têm um remetente direcionado, não tem um público-alvo. É uma carta para a igreja, né? Isso é uma carta que é para circular nas regiões que eles estão. Sim. Provavelmente aqui muitos já são um pouco mais velhos, então estão pastoreando outras igrejas por meio dessas cartas, assim como Paulo fazia, né? A gente acabou estudando isso no livro de Atos, né? Isso. Então, a gente entendendo um pouco sobre essas cartas que elas vão circulando entre as igrejas, essas diretivas, como o Davi falou, ela tem muito esse movimento também diante de algumas cartas do apóstolo Paulo, né? Ele tinha algumas cartas que eram cartas circulares, não tão pontuais, mas agora a gente entra nessas cartas gerais e a primeira delas é do livro de Hebreus. E Hebreus a gente não tem a clareza de quem é esse autor, né? Nós não sabemos com clareza quem é esse autor. Então, tem especulações falando sobre quem pode ser, mas a gente não consegue identificar com clareza quem é o autor do livro de Hebreus, mas é uma carta escrita para pessoas que têm um entendimento maior sobre o Evangelho. Então, a partir, na realidade, não é só nem sobre o Evangelho, tem o entendimento sobre a Torá, né? E essas pessoas elas estão sendo imergidas dentro do Evangelho. Então fica um pouco mais conciso diante de uma aplicação para esse público, né? Isso. O autor ele pressupõe que esse público que ele está escrevendo tem um grande conhecimento profundo sobre a Torá. Isso, Tem um conhecimento sobre Abraão, sobre Israel, sobre o Egito, sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios. Então ele não precisa explicar os pormenores dessas alegorias que ele traz, mas porque ele entende que esse público está reagindo e entende tudo o que ele vai falar. E isso é o que dá um nome também ao livro, né? Carta aos Hebreus. A gente tem uma certa divisão, né? Isso abrindo um parênteses aqui, para a gente diferenciar um pouco o que é ser um hebreu, um israelita e um judeu. deu. A gente pode trabalhar um pouco dessa diferença, né? Do que é ser um hebreu, um israelita e um judeu. Um hebreu tá falando, quando a gente usa esse termo hebreu, tá falando da ancestralidade da pessoa, tá falando sobre o sangue que corre em suas veias. Ele é descendente direto de Abraão. Isso. Então, a gente chama essa pessoa de que é uma pessoa hebreia, né? É um hebreu. O israelita fala sobre o território onde aquela pessoa nasceu. Nasceu em Israel, então ela se torna israelita. A partir de Jacó, né? Exatamente, desse lugar. E o judeu, a gente está falando da religião judaica. Está falando de um ponto mais religioso. Então você pode ter um israelita que é ateu. Sim. Pode ter uma pessoa que nasceu dentro daquele espaço geográfico que não acredita em nada, não tem Deus nem nada do tipo. Um exemplo bem grande a gente pode ver também de Paulo. Paulo ele vai dizer que eu sou hebreu de hebreus, mas ele não era israelita, porque ele era de Tarso. Isso. Barnabé também era de uma outra localidade. Então tem um certo tipo de diferença, né, dentro desses termos. E dentro desse contexto de ser um hebreu, como você falou, isso está muito ligado ali ao início, né? Esse chamado de Deus a partir de Abraão, então tem toda essa conexão. E a gente entra nessa carta falando para essas pessoas que se conectam com dessa forma ancestral, daquilo que lá do seu passado, né? Trazendo isso Isso. para essa realidade. No capítulo 10, ele dá a entender que esse mesmo
povo, esse mesmo público, está sofrendo uma grande perseguição. E aí, então, essa carta, ela se basicamente vai trabalhar essa ideia com os judeus, hebreus, convertidos ao cristianismo, que estão passando por uma perseguição. Todas as cartas que você vai ver, essas cartas gerais, elas são cartas para um fortalecimento diante de perseguições, um fortalecimento para que haja uma atenção sobre falsos mestres. Então, é uma carta que ela é bem direcionada dentro desse ajuste para um avanço do evangelho, de um crescimento ali, né, desses homens que vão estar lendo e se conectando com ela, né, Davi? É isso. E o propósito dessa carta, ela basicamente ela vai trabalhar duas linhas, né, de pensamento. Ela vai trabalhar a primazia de Jesus Cristo acima de qualquer coisa e a permanência nessa crença, nessa fé deles, né? Então ele vai trabalhar alegorias como a Torá, ele vai comparar Jesus a Moisés, vai falar que Jesus está acima de Moisés, vai falar da linhagem do sacerdócio de Jesus Cristo, que não era de Arão, estava de Melquisedeque, vai falar do sacrifício que Jesus Cristo fez, que está acima do sacrifício que o sacerdote efetua dentro do tabernáculo. Então ela traz essa ênfase muito forte. Ele não precisa explicar as minúcias, porque o seu leitor já entende. Então ele está combatendo essa linha de raciocínio, porque eles estão sendo forçados também a voltar ao judaísmo, né? Do que eles provavelmente saíram, né, dessa Quando você fala sobre essa comparação, ele está colocando Jesus acima dessas figuras, né? Ele está colocando Jesus acima dos anjos, né? Então, em Hebreus capítulo 1, você vai ter essa clareza. Então, isso é bem interessante, porque ele vai colocando Jesus no seu devido lugar, um lugar de honra, um lugar de adoração. Ele vai ajustando o olhar desse leitor, né? Desses homens que estão diante dessa realidade. Então essa carta é uma carta de exortação, no sentido de confortar aqueles que estão passando por perseguição por conta do nome de Jesus. É uma carta de encorajamento para examinar a sua fé também. Eu vos preguei uma situação e agora compara comigo. Vocês estão dentro dessa fé? A fé de vocês está seguindo isso que foi ensinado anteriormente? Então ele vai exortar nesse sentido e fala também de uma expectativa da volta de Jesus. Ele vai trabalhar bastante essa ideia da volta de Jesus Cristo, né? Porque para não se prender às coisas que estão acontecendo no momento e colocar sua fé na restauração de todas as coisas, né, Jesus? Trazendo Jesus como a esperança, né? Isso. A esperança dos últimos dias, né? Muito bom. Então a gente tem esse panorama da carta do livro de Hebreus. Como nós falamos, a gente não tem a clareza de quem escreveu, mas nós sabemos um pouco para quem ela foi escrita e como ela, de fato, nos toca profundamente hoje, né? Então, essa é a carta do livro de Hebreus. Mais algum ponto a se levantar, Davi, nesse panorama dessa carta? Eu gostaria só de ler esses primeiros versículos aqui do livro de Hebreus, aos Hebreus, né? Por favor. 1:1. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais por muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou por meio do Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Isso aqui ele já coloca o pé na porta, colocando assim, a primazia de Deus, de Jesus Cristo. Ele está acima de todas as coisas. Mais para frente você vai ver ele sendo comparado a anjos. E você pode pensar assim, mas por que o autor ele descreveu isso? Em Deuteronômio vai trabalhar a ideia de que os judeus, os hebreus, os israelitas receberam a lei, a Torá, por meio dos anjos, por meio de anjos no Sinai. Então está colocando aqui, se vocês estão guardando aquilo que os anjos entregou a vocês, imagine agora o que ele está revelando por meio do Filho. Isso. Então Jesus ele é maior do que veio anteriormente, do que os profetas estavam falando lá atrás, estava apontando para Jesus, essa sombra, e Jesus ele é maior do que essa, de toda a revelação que veio antes. No versículo 3 do capítulo 1 que você leu, ele fala, né? O Filho, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, aqui ele está falando a exatidão de quem Jesus é.
Deus encarnado, né? Então ele deixa isso aqui muito claro para que o leitor, para que nós possamos ter essa clareza e avancemos diante da figura de Cristo Jesus acima de tudo e acima de todos. É isso. Muito bom. Mais algum ponto? Ok. Então a gente tem esse panorama do livro de Hebreus e agora a gente entra para o livro de Tiago. E esse autor, Tiago, ele é um dos filhos de Maria, né? Mãe de Jesus. Então a gente diz aqui que Tiago é um dos irmãos de Jesus, né? Então é um dos líderes da igreja. A gente vai ter essa identificação ali no livro de Atos, né? Então é uma pessoa muito pontual diante dessa construção de uma das cartas gerais, né? De quem é essa pessoa que está dando instruções, né? O que a gente pode falar mais sobre essa carta do livro de Tiago? O destinatário era os cristãos, né? Segundo a carta, ele vai dizer que está escrevendo aos cristãos que estavam sendo dispersos, né? Pelas nações, por outros lugares, por conta da grande perseguição que estava havendo nesse lugar, né? Alguns estudiosos dizem que essa foi a primeira carta escrita, né? Foi antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi uma carta muito... Ela é simples, ela não usa muitos termos técnicos, teológicos, mas ela é muito prática, né? No seu desenvolvimento. A gente vai ver isso aqui agora. Você está falando sobre um momento onde a igreja ela é perseguida e essa perseguição faz com que esses irmãos eles vão se espalhando. Sim. E a gente precisa entender que nesse espalhar desses irmãos, eles também estão conectando com outras pessoas, pregando o evangelho. No livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 2, ele é muito pontual em falando sobre isso, né? Meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, eles estão dizendo, o fato de vocês estarem passando por provações estão fazendo com que vocês possam se movimentar, pregar o evangelho, levar pessoas a Cristo Jesus, mas entendam que isso é de extrema importância e de alegria, porque na medida que vocês vão sendo perseguidos, vocês também vão encontrando a alegria de se conectar com outras pessoas e perseverem, continue perseverando diante das dificuldades que vocês vão ter, né? E essa carta é um soco no estômago. Você vai lendo essa carta aqui, esses poucos capítulos, e você, assim, eu particularmente preciso me converter. Porque ele vai falar aqui de diversas situações práticas. E aí você vai trabalhar alguns exemplos aqui. Ele vai falar, se você está sem dinheiro, não aponte seu dedo para Deus. Talvez essa seja uma oportunidade de você provar da generosidade de Deus. Ele vai te sustentar por meio desse caminho. E ele vai dando várias ênfases aqui práticas dentro desse contexto, né? Isso é lindo demais. E às vezes a gente na primeira topada, pô, Deus, tá pegando. Por que comigo? Pô, tô dando dízimo, eu tô lendo a Bíblia, eu tô jejuando e isso tá pegando a minha casa, tá pegando a mim. E ele aqui tá te ensinando a olhar para esse lugar, tipo assim, ele não está só com você, ele não só provê você, ele está do seu lado, né? Tiago, ele vai apresentar essa... A gente tem uma tendência de fazer muitas comparações, né, com as pessoas que estão ao nosso lado em relação se estão prosperando e por que ou não, essa pergunta que você faz, mas a gente precisa olhar e entender que Deus ele está nos provando, e a provação que nós passamos, ela não é para que Deus possa nos conhecer, Deus já nos conhece, é para que Ele possa mostrar para nós aonde nós precisamos voltar a depender dEle, né? Então o salmista fala sobre sonda o meu coração, para que a gente possa ter a clareza, né? Sonda o meu coração e me mostra aonde eu preciso me ajustar, né? Então, esses movimentos que nós temos de falta de fé em alguns momentos, de duvidar, esses são momentos importantes para que a gente para que a gente possamos ser ajustados, alinhados e no avanço daquilo que Deus tem para nós. E a carta de Tiago ela vai estar nos dando direções muito práticas, como o Davi está falando. São cartas que, como nós lemos a carta aos Hebreus, agora a carta do livro de Tiago, elas são importantes para um desenvolvimento e um alinhamento do nosso coração, né? Um fortalecimento. Quando nós lemos essas cartas, nós somos fortalecidos diante das nossas
batalhas, das nossas dificuldades, diante daquilo que vai nos, muitas das vezes, trazendo um lugar de sombrio para nós, e essas cartas vêm como uma clareza, né, da parte de Deus através desses homens. E é uma linguagem bem simples, e muito poderosa, né? Tem mensagens poderosas. E essa carta ela é comparada aos ensinos rabínicos, né? Porque eles tinham essa sabedoria do saber viver. E ele vai falar direto do Sermão do Monte aqui também. O tempo todo ele vai dar essa referência, porque ele tem essa linha de pensamento da vida prática do homem. Então ele vai falar, cara, você não deve bajular o rico. Tem um grande perigo nisso. Você não vai esquecer do seu irmão, que se você não ama o teu irmão que você está vendo, como é que você vai dizer que você Que ama ama Deus. Deus? Da sua língua, da sua boca, está saindo 2 rios. Tem como isso acontecer? Então ele tá destilando esses ensinamentos da vida prática, do rico com o pobre. Então, cara, isso é uma carta bem... Qual é a fonte, né? Da onde você está bebendo e da onde você está fluindo, né? É uma carta bem pontual. E como você disse sobre essa sabedoria, Tiago, ele é um dos líderes, né, desse movimento que está nascendo ali em Atos, a igreja. Então ele é um dos líderes, né? E aqui você tem uma carta bem pontual e importante para esse tempo, né, que eles estavam vivendo, e ela se torna ainda muito viva para nós, né? E aí você vê, porque a gente está falando do contexto aqui desse povo, desse público, né, a quem ele está escrevendo, nessa igreja, e não são irmãos que estão com boi na sombra, porque tem fartura, que estão passando por perseguição abrupta, né? A gente sabe historicamente que a partir de 64 ali, 63, começa uma grande perseguição por conta de uma fome, né? Isso vai culminar na destruição do templo em 70. Mas de 64 a 70, irmão, foi uma varredura dos cristãos. Muitos mártires, muitas mortes. Então, você está falando com essas pessoas que estão sendo massacradas. Não só por seus adversários ou religiosos, mas também por seus parentes também. Sim, verdade. A gente sabe historicamente que o judeu ele é muito familiar. Então ele vai ajudar um irmão que cresceu com ele vai ajudar quem pratica a mesma fé. Então do nada o seu irmão, o seu vizinho de parede, cara, eu tô crendo em Jesus Cristo. Só que o judeu tá fazendo que esse cara Rompe ali na ele hora, né? rompe e ele é excluído. Isso dói para eles. Isso é uma situação bem dolorida que você enxerga nessas cartas, até nas anteriores que nós estudamos também. Ele vai falar disso. Eu sei que vocês estão sendo excluídos, mas um ano. Paulo fala assim: eu terminei minha vida sozinho. Provavelmente isso vai acontecer com vocês também. Então, mas tenha a mente voltada para Cristo Jesus. Aí você está falando de uma igreja perseguida de uma forma literal, assim, no sentido de morte, e uma igreja que está crescendo, se desenvolvendo. Então, diante da morte, eles não estão diante da morte, diante da perseguição, diante do abandono, diante da exclusão. Então, assim, é uma carta que ela faz muito sentido para nós, na questão de olharmos para Cristo mesmo diante das nossas debilidades, né? E isso no Coliseu, ali em Roma, estavam sendo devorados por feras, sendo crucificados, colocando fogo, sendo usados como tocha humanas. E aquele público que estava vendo ali servia como testemunho da fé deles. Assim, como que o cara está vendo seu filho sendo devorado por um leão faminto e esse cara não bota o pé atrás? E eu tenho certeza que ninguém morre por uma mentira, né? Todos morrem por uma verdade. Então você vê literalmente que esses homens, eles foram encontrados por Cristo. E mudou a vida deles ao ponto de falar assim: nada para mim tem mais valor do que Cristo Jesus. Então ali é um testemunho, como você está falando, diante de pessoas, assim, tem alguma coisa. E diante dessas mortes, as pessoas estão sendo tocadas e sendo levadas. Isso é impressionante. Impressionante. Agora, a gente olha para essas cartas, elas são tão curtas, né? São apenas 5 capítulos, mas são cartas extremamente pontuais e importantes. Então, você lê... Dá para você lendo devagarzinho e mas, ao mesmo dor no tempo, estômago. muito rápido. Então, assim, são cartas muito importantes que vale a pena a gente poder ler, reler e deixar que o Espírito Santo de Deus vá nos levando a uma profundidade, né? Daquilo que
ele quer nos mostrar. E agora nós entramos nas cartas de Pedro, né? Primeiro a Pedro, segundo a Pedro. Para quem está sendo escrita essa carta? Quem é esse Pedro, Davi? Fala um pouquinho para a gente. Esse é Simão Pedro, né? É ele. Simão era conhecido como Simão, né? E ele tem uma revelação de Cristo Jesus e Cristo muda o seu nome para Cefas, que é Petros, que foi traduzido para Pedro hoje, né? Ele tá escrevendo para os cristãos na Ásia, que tem um aglomerado de lugares ali, Capadócia, Galácia, esses lugares, a irmãos convertidos do gnosticismo, né? Que é basicamente dizer que Cristo não veio em carne, que o santo ele é intocável, mas que a carne é tudo pecado e vai morrer e vai todo mundo para o inferno. É basicamente esse próton gnosticismo, né, que depois vai se desenvolver um pouco mais. Então Pedro ele está escrevendo a esses irmãos que se converteram desse lugar de pensamento, né? E é uma carta que ela também tem uma questão muito prática, né? Pedro aqui ele vai falando sobre os deveres conjugais, coisas do dia a dia que nós somos edificados na medida que nós vamos lendo, né? Então Pedro ele vem trazendo questões muito pontuais do dia a dia que nós temos, né? É. Ele está fortalecendo a fé dos seus leitores, ele está fortalecendo também aqueles que estão sendo perseguidos. A gente vai ver nessas cartas uma perseguição muito ferrenha, como eu disse. Aqueles não estão citando porque provavelmente foi um pouco isso. Em 70 o templo ele foi destruído. Então seria muito fácil você escrever isso para um público, falar assim, ó, a perseguição causou nisso. Então, mas ele está falando de uma perseguição forte, uma perseguição ferrenha. Então ele está dentro desse tempo, né, desse espaço-tempo. E está escrevendo para essas pessoas que estão passando por perseguições, tribulações. Ele está mostrando também a fecundidade que o sofrimento por causa de Cristo Jesus, o nome de Cristo Jesus. Quão frutífero isso é, né? A gente estava falando sobre isso agora. E ele traz também aqui para a gente um alerta sobre os falsos ensinos, os falsos mestres. Então, tudo isso é muito importante para que a igreja permaneça com seus olhos no Cristo, no ungido de Deus, né? Jesus. Então, ele vem trazendo esse alinhamento que é tão importante para esse tempo. Vai falar da importância da imitação de Cristo, em Cristo Jesus, imitar a Jesus Cristo. Ele vai nos chamar de sacerdote também, que somos sacerdotes, né? E vai falar da temperança ao responder alguém que está indagando a sua fé. Se alguém vir violentamente, então você tem que se manter... ele ensina, né, a se manter tranquilo, sóbrio, ao defender a sua fé, e isso vai, de fato, impactar os outros. Isso me faz lembrar Jesus falando com os discípulos, né? Então, quando você for defender alguma coisa, não precisa ir com palavras prontas, não. A palavra vai vir dentro da sua boca. O Espírito Santo O de Deus Espírito Santo vai te guiar e você vai abrir a sua boca e vai fazer isso. Muito bom. Então a gente passa aí pelas cartas de Pedro e agora a gente entra 1 João, 2 João e 3 João. Então é uma carta também que vem nos trazendo diante disso. A gente precisa sempre olhar que essas cartas estão sendo escritas diante de um momento de perseguição. A gente está levantando essa bola aqui, deixando isso aqui bem claro. Uma igreja perseguida, uma igreja que ela não tem a sua liberdade na sua adoração e na sua contemplação de quem Cristo Jesus é. E ela está sendo perseguida não apenas pelos romanos, mas ela também está sendo perseguida para aqueles que são judeus e que não reconhecem Jesus, né? Então ali eles estão sendo abandonados, como o Davi falou. E diante de toda essa perseguição, diante de toda essa dificuldade, é muito importante a gente ressaltar que em todas essas cartas, Hebreus, Tiago, Pedro, João, sempre está sendo levantado um alerta diante de algo que também está crescendo, o engano e a mentira, né? Então, 1 João capítulo 3, versículo 7, é um texto bem marcante nessa carta que diz: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Isto
como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, ele aqui vem deixando essa clareza sobre a obra de Cristo Jesus para desfazer toda a movimentação diabólica. Então, é muito importante a gente se atentar para onde ele está nos conduzindo, a um lugar de uma serenidade, uma clareza de quem Jesus é e para onde nós devemos ir, né? É uma carta genérica, né? Ela pode ser usada e aplicada em diversas áreas da vida cristã, né? Ela basicamente é para combater o gnosticismo que, que estava permeabilizando, né, a mente daquelas pessoas ali, né? Então, chegavam a falar que Jesus ele era um fantasma, que não era real. E aí ele começa a sua carta assim, né? João, 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e apalpamos a respeito do verbo da vida. Então ele fala assim, isso aí que vocês falam que é fantasmagórico, é o que nós tocamos, nós Real. provamos do Senhor, nós vimos a sua glória, os seus ensinos, os seus milagres, nós estamos com Ele. Então aqueles que estão ouvindo o que eu estou falando também faz parte disso, dessa compreensão, né, que Jesus ele veio em carne, está conosco, né? Muito bom. E agora a gente entra nessa última carta, Gerais, que nós estamos falando, que é a carta de Judas. E Judas, que nós estamos falando aqui, não é o Judas Iscariotes, né? Esse Judas aqui também é um dos filhos de Maria, irmão de Jesus. E uma curiosidade em relação a essa carta é que Judas, ele não era convertido, ele não reconhecia o seu irmão Jesus como o Cristo, ungido de Deus. Isso vem acontecer depois que Jesus ressuscita. Então, a gente vê algo muito pontual. Isso está escrito no livro de João, capítulo 7, né? Que ali os irmãos de Jesus começam a indagar, a questionar, sabe, quem é você? Começa a caçoar do Uhum. próprio Jesus, mas depois que Jesus ressuscita, ao terceiro dia, esse homem ele é tocado pelo poder da ressurreição, né? E ele agora se torna um discípulo, um seguidor, um homem que realmente está fortalecendo a igreja de Jesus. A gente pode falar mais o que dessa carta que é tão importante? É uma carta que também ela pode ser aplicada também em diversas áreas da nossa vida. E ela aponta algumas coisas do tipo de não cair na apostasia. É um trabalho forte dessa carta, né? Ela combate os falsos ensinos, né? De falsos mestres também. E ela também vai trabalhar uma linha de lutar contra a chamada hipergraça, né? Do tipo, cara, eu já sou salvo, então posso fazer o que eu quiser. Vou viver a minha vida aos desvaneios, vou suceder as minhas paixões, vou viver da forma que eu quero. E aqui ele trabalha na jugular dessa ideia, né? É justamente pelo contrário, se você está querendo a redenção por meio da cruz, você vai precisar viver mediante aquilo que Jesus Cristo vos ensinou, né? Bom, quando a gente fala dessa carta de Judas, você tocou num ponto bem preciso sobre apostasia, né? No como o falso ensino e os falsos mestres vão fazendo com que haja um engano ao ponto das pessoas desacreditarem em quem Jesus é, né? Diante mesmo das suas experiências com Cristo, mas vai sendo levados a falsos ensinos. Então, Judas ele toca muito profundo diante disso, porque os últimos dias, Jesus ele faz uma declaração dessa, né? Nos últimos dias, a apostasia ela vai ser muito grande. Então, nós precisamos estar atentos sempre aos falsos ensinos. E a forma que a gente vai ter uma atenção contra os falsos ensinos é tendo as escrituras vivas em nós. Então, nós estamos agora finalizando o ano
e finalizando também a leitura mais uma vez de toda a Escritura. E nós estamos iniciando 2026 com a intenção de ler novamente cada livro, cada capítulo, porque isso vai estar nos edificando e nos fortalecendo. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, na medida que nós temos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos justamente contra esses falsos mestres, esses falsos ensinos, para que a gente possa avançar diante da verdade que é o Cristo. Você vê o cuidado desses autores no blindar o coração dos leitores, né? Sim. Ele presta atenção nisso. Ele apresenta todos os cenários e traz de novo para Cristo Jesus. Assim, mantém sua fé firme em Cristo Jesus. Não se afaste, não vai para longe desse pensamento que E foi sempre ensinado. ressaltando quem Jesus é. Exatamente. Ressaltando a majestade de Cristo, do ungido de Deus, né? E esse é o ponto comum entre eles, é a proeminência de Jesus Cristo. Olhe para ele. A proeminência de Jesus Cristo. Ah, tá ruim, naufraguei, vai falar com Jesus Cristo. Ah, tô sem dinheiro, vai falar com Jesus. Tá, tô doente, olha para Jesus. Tenho muito, né, tá tudo correndo bem, olhe para Jesus. E a gente seguindo a direção que esses homens estão nos dando, nós vamos avançando e se fortalecendo e conhecendo cada vez mais quem é o Cristo por meio da sua palavra, por meio da nossa vida de oração. Então, ter a palavra de Deus, ter essas cartas vivas em nós, elas são muito importantes, né? Então, essas são as cartas gerais, né? Nós finalizamos ela aqui agora, esse panorama, e nós entramos agora na nossa próxima aula, no livro de Apocalipse. Né? E Apocalipse, muitas das vezes, se mostra como muito difícil de uma compreensão, mas nós temos alguns caminhos para trazer clareza sobre esse livro, que ele tem como seu nome uma revelação. Isso. Então, não é um livro para termos dificuldade, mas é um livro para que nós possamos ter a revelação ampla, né, dos últimos dias, ter uma revelação ampla maior de quem Jesus é nesse momento, né, porque Jesus, ele está à direita de Deus, assentado sobre um trono de glória, e ele volta para se assentar sobre todas as nações. Então, o livro de Apocalipse, ele vai nos dar uma amplitude sobre isso. Então, mais uma vez, entendendo que o livro de Apocalipse é o livro de uma revelação clara para nós dos últimos dias e desses dias finais, né? E é um livro para abrir os olhos da perspectiva e da expectativa que temos, né? Do que vai estar acontecendo nesse tempo. E é um livro como se fosse um filme. Dá para você enxergar esse livro como se fosse um filme. Tem o início, aí acontece um cenário, aí vem alguém explicando o cenário e depois termina. É sensacional. Eu fico abismado sempre. Muito bom. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse, sobre esse livro de revelação. E aí nós vamos estar terminando o panorama bíblico. E agora, em 2026, nós voltamos para ter uma profundidade em cada livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tendo uma profundidade um pouco maior nas cartas de Paulo, sobre os cenários e principalmente também sobre as pessoas que cercam, né, essas pessoas que estão ali com Paulo, o livro de Atos, que ele é tão fascinante para nós. Então, a gente vai ter um aprofundar no próximo ano, a partir desse panorama que nós tivemos agora. Então, aguardo por vocês na próxima aula.